Minha primeira pergunta é para o Nick. O Nick é um cara extremamente jovem, mas com um potencial absurdo. Ele tem motivado muito e cada vez mais a nova geração de fãs do fisiculturismo brasileiro. Aliás, os fãs do fisiculturismo brasileiro são incríveis porque nós movimentamos muito as redes sociais e principalmente a comunidade jovem. Queria saber para o Nick como é para ele ser tão apreciado pelo público brasileiro e se isso é uma responsabilidade para ele, como é que ele lida com isso, com os fãs jovens que ele tem pelo mundo afora? Bom, ele falou que ele não vê isso como uma pressão muito grande, que na verdade ele vê isso como uma motivação e um jeito que inspira ele mais. Minha pergunta é para o Matt. Eu considero ele um coach incrível porque ele conhece a metodologia antiga, o treinamento old school, e ele conhece muito bem as novidades do cenário atual da musculação, o treinamento, as técnicas novas, e ele sabe aplicar isso muito bem em seus atletas. Eu queria saber, ao longo de todos esses anos treinando com o Nick, o que deu mais certo com ele? O treinamento old school ou as novidades metodológicas dos sistemas de treinamento, ou se é a junção de tudo isso dentro de uma periodização específica que ele faz? Nick's approach over time has changed a little bit. O que o Matt falou, que na verdade que ele usa um pouco de metodologias antigas e metodologias novas, mas realmente a função melhor que ele quer que todas as pessoas jovens do Brasil e do mundo prestem atenção, que realmente que ele foca muito na qualidade do movimento, que a qualidade do movimento do Nick é muito matura para a idade dele. Ele, lógico, ele está preocupado em levantar peso, mas levantar o peso de uma forma de qualidade muito grande. E ele focaliza primordialmente nos exercícios compound. Eu tenho acompanhado o Nick Walker já há uns 2 anos. Acredito que fui um dos primeiros a falar dele aqui no Brasil, a apresentar ele para o público brasileiro através desse vídeo, onde ele apareceu ali no cenário amador com um físico já impressionante, 2 anos atrás, ele com 24 anos, e eu percebi que de lá para cá, além de ele ter melhorado, ganhado mais volume, mais condicionamento, ele mudou a forma de posar. Reparem no duplo bíceps frente dele, que ele posava com o abdômen mais alongado, meio que estendendo a parede abdominal, quase que puxando para um vácuo, e agora ele posa com o abdômen fechado, contraído. Isso deu mais agressividade e mostrou mais o condicionamento dele. Queria saber se isso foi estratégico dele, uma estratégia dele para mostrar mais o condicionamento na pose frontal, ou se simplesmente ele prefere posar assim, se ele acha mais estético. O que ocasionou essa mudança no jeito de fazer o front double biceps? O Nick falou que ele mudou o posicionamento dele depois de ter consultado com alguns juízes, o Tyler, outros juízes, e ele decidiu pressionar o abdominal para criar um efeito um pouco menor no abdômen dele. Eu abri espaço na Horsepower Pro para que os fãs da Horsepower, fãs do Nick, também perguntassem para o Nick e para o Matt. Eu trago aqui uma pergunta para o Matt, feita pelo Jorge Miguel. Ele queria saber sobre o carb up do Nick. Muitos atletas e fãs têm dúvidas sobre essas manobras de carb up, e o Matt sempre acerta. Os atletas dele, principalmente o Nick, sempre chegam cheios e muito bem condicionados. Como que é mais ou menos o carb up que você fez para esse Arnold Classic, e qual é o feeling que ele tem que ter para equilibrar tudo e não perder a mão do quanto que entra de carboidrato e o tipo de carbo que usa? O Matt falou que, na verdade, o processo de carb up do Nick é muito simples. Ele não gosta de usar muitas comidas e, pelo contrário, você vai chegando mais perto da dieta, ele vai cortando mais e mais comidas, dependendo do que o Nick está se sentindo bem. Nesse carb up, ele só usou arroz, óleo de nozes e frango. Let me just make sure, Matt. So you said on the carb up was jasmine rice, macadamia oil nut, and chicken. And chicken. Yep. That's it. That's it. Mike, We just use it over and over and over. 3 elementos. Só o óleo de nozes, arroz e frango. Uma pergunta agora feita pelo fã Marcos Paulo, lá na Horsepower. Muita gente compara nas redes sociais, principalmente no Brasil,
o fenômeno Nick Walker com o que foi o fenômeno Dallas, por conta da idade, por conta do tamanho, da agressividade, e muitos se perguntam se o Nick se cuida o suficiente para que não venha acontecer o que aconteceu com o Dallas, porque as pessoas querem ver ele ter uma vida longa, uma carreira longa. Eu queria saber, ele queria saber, e muitos fãs também gostariam de saber, o que ele acha de ser comparado com o Dallas e quais cuidados são importantes para um bodybuilder para cuidar sempre da saúde da melhor maneira possível. Well, obviously this question o Matt falou que, lógico, essa é uma questão que também é muito emocional para ele, mas ele toma uma responsabilidade direta pela saúde de todos os atletas que ele tem. E, diferente da percepção que muitas pessoas podem ter, o Nick Walker não está puxando o envelope em termos de drogas, outras coisas. Ele está fazendo a coisa no tempo dele. E a razão que ele está evoluindo tanto não é por causa do excesso de drogas, pelo contrário, é pelo excesso de consistência, determinação que o Nick Walker tem. Que o Nick Walker não pensa em nada mais do que ser o melhor bodybuilding do mundo. E por isso que ele está onde ele está hoje. E que ele também não acha justo as comparações com o Dallas, porque o que aconteceu com o Dallas foi uma coisa muito triste e cada atleta é diferente um do outro e ele vê que o Nick está num caminho diferente. Tamer, trazer uma pergunta aqui do nosso diretor de criação de artes, Diego Lavinsky. Nick, nós teremos no Brasil 3 shows profissionais da categoria Open no ano que vem. E os fãs brasileiros te amam, gostariam muito de te ver competindo aqui. Queria saber se existe a possibilidade de você competir no Brasil, vir aqui prestigiar os fãs e a indústria brasileira, que é cada vez mais forte e talvez um dia se torne uma das mais fortes do planeta no cenário fitness. Existe essa oportunidade? Falou que existe a possibilidade, ele vai analisar a possibilidade. They're like all the fans are all like anxious. Deixa o like aí, pessoal, para essa resposta. Sim. Ele vai analisar o método. More likes. Eles vão analisar a possibilidade e vão pensar o ano que vem. Eles vão priorizar daqui para frente cada vez ganhar mais volume para o Nick, se isso é possível, já que ele aparenta ser já extremamente grande freak, ou se eles vão buscar cada vez mais detalhamento no físico dele, preencher mais, talvez, lacunas que eles ainda observem que faltam, ou a intenção é jogar o jogo do Big Ramy, ficar cada vez maior? Really, honestly, without... A estratégia que o Nick e o Matt têm é de crescer o corpo do Nick extremamente devagar. Eles não acham que ele precisa adicionar muito mais peso, que ele já tem um peso de 250 pounds, que eu ainda fiz um comentário, se você ver a carreira do Ronnie Coleman, a carreira do Phil Heath, os melhores corpos do Phil Heath e do Ronnie foram no começo da carreira deles, quando eles estavam com peso mais leve, né? Então, eles dois estão vendo o avanço físico do corpo do Nick, realmente em detalhes na parte superior do peito, ainda mais nas costas e detalhe nas pernas. Quais são os 3 bodybuilders que mais motivaram ele na história? Quais são os favoritos dele? Só para aquela pergunta de fã mesmo, que todo mundo gosta de ouvir. Jay Cutler, Dorian Yates, and Kevin Levrone. Wow. Thank you. Wow.